Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 1. E eu queria que você pudesse ir tomando o seu assento, em casa também se organizando, para que nós possamos fazer a exposição desse quarto milagre. 2 milagres geograficamente. Em Caná da Galileia, semana passada trabalhamos a perspectiva do milagre de uma pesca. E hoje eu quero falar de um demônio. Demônio. Rodrigo, Luana, sentem aqui, ó. Sentem aqui. Sentem ali, ó. Do lado do pastor Caio. Rodrigo e Luana são pastores de uma igreja que eu mentorio eles lá em Itaquaquecetuba. Pastor Robson, sua esposa, sentem ali também, ó. Por favor, me deem a honra, sentem ali, ó. Pastor Robson com a sua esposa pastoreia uma igreja lá em Poá. Sentem ali, por favor. Pastora Beatriz, pastora lá em Mogi, seu esposo Denison. Tem mais algum pastor aqui em nosso meio hoje? Pastor Kleber não está aí? O senhor é de que igreja, meu irmão? Isso, lá de Mogi. Coisa boa. Coisa boa. Tem um pessoal da Zona Sul aí, eu vi. Obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe vocês. Capítulo 1. Trouxeram caneta, não? Gili, fica em pé. O Gili está fazendo aniversário hoje, está fazendo 74 anos de idade. Velho, antigo, acabado. Vai pagar o churrasco para todos nós depois do culto. Deus te abençoe. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? É, só conta ficou só para você mesmo. Eu queria também, eu estou com o coração radiante. A Bíblia, em parceria com a Sociedade Bíblica, comemorando 20 anos do meu ministério, estamos há 45 dias, né, neguinho? 45 dias de lançamento. E já foram 45 dias, já foram vendidas 1.700 Bíblias. Será que você pode aplaudir Jesus, mano? Amanhã será solicitado o segundo lote. Vai ser uma benção pura, glória a Deus. Depois entraram em Cafarnaum. Logo no sábado. Tem que ser no sábado. Jesus foi ali fazer o quê? Põe na tela o texto para mim, por favor. Capítulo 1, verso 21. Isso. Eu falei que texto? Eu só falei o capítulo? É para ver se vocês estão conectados com o céu. O Espírito deveria te revelar. 1, 21. Ai. Depois entraram em Cafarnaum logo no sábado. Jesus foi ensinar na sinagoga. Se colhia ensinar. Maravilharam-se com a sua, o quê? Doutrina. Isso aqui vai permear toda a exposição, pastora Sandra. Circula a expressão. Maravilhavam-se com a sua doutrina. Porque os ensinavam como alguém que tem autoridade. Circule a autoridade. E não como os escribas, copistas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Fez o quê? Gritou. Tem muito demônio gritando em muita igreja. Tem demônio até pregando, cantando, tocando, pastoreando, presidindo. Tem demônio em tudo que é lugar. Dá uma olhadinha pelo menos em 3 assim, cuidado com os demônios. Me ajuda, Senhor. 24. O que você quer conosco? Disse o demônio.
Jesus de Nazaré, local geográfico. Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. 2 pontos. Eu sei muito bem quem você é. 2 pontos. Um santo de Deus. Escreve aí, Kelui. Escreve aí vocês também. Escreve num pedaço de papel ou na Bíblia aí. O demônio precisa saber quem eu sou. Pastor, crente aos padres. Como é que o demônio precisa saber quem eu sou? Sim. A Bíblia diz que um grupo de filhos de sacerdotes decidiram exorcizar alguém porque viram Paulo expulsando. Aí o demônio disse: oxe, que o demônio era do cangaço como eu. Oxe, o demônio disse para os 7, disse para o filho de sacerdote: Paulo nós conhecemos. O Jesus que Paulo prega também conhecemos. Mas vocês, quem são? Tem gente preocupado quantos likes tem numa postagem, quantos seguidores tem na rede social. Tem muita gente que é conhecida aqui, mas os diabos ou os demônios, porque diabolos é acusadores, o inferno não te conhece. Então é melhor não ser conhecido na terra, mas ser conhecido no mundo espiritual como alguém que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você está preocupado em ser popular aqui na terra, onde o inferno não te conhece. Feliz Natal. Qual versículo a gente está agora mesmo? 24? 25? Mas Jesus repreendeu dizendo: aqui eu não faço entrevista com demônio. Da onde você veio? É quanto tempo que você está na vida dela? Jesus disse: cala a boca. Deu vontade de falar uma coisa, cara. Em igrejas aonde o demônio fala é porque a palavra não tem mais voz. Porque num ambiente onde tem ensino e exposição da palavra, demônios têm que calar a boca, porque a palavra de Deus é a melhor de todas. Palavra. Levante assim a mão direita assim, ó. Grite bem alto: os demônios. É melhor que você pode. Os demônios vão se calar, porque a palavra vai falar. Bate pelo menos em 3 mãos assim: recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Jesus disse: se eu soubesse falar inglês, eu ia falar cala-te em inglês. Xarope. Essa aí é boa, né? É xarope. Xarope. Sai do homem. 26. Então o espírito imundo agitando violento. Porque tem gente que está endemoniado, que gosta de uma agitação, gritando em alta voz, saiu dele. E todos se admiravam, ao ponto de perguntar entre si: que é isso? Uma nova doutrina? Secula, uma nova doutrina? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Verso 28. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por todas as regiões da Galileia. Será que você pode ocupar as mãos e aplaudir o nome de Jesus pela palavra? É o 4º sinal. E quem sabe você pode dizer: como é que na galeria dos sinais ou milagres de Cristo a libertação de um homem pode estar aí? Sim,
Ser liberto é um milagre. Por que não se lembrar, depois de uma temporada de 40 dias de Cristo no deserto, ele sai em direção a Naziré, ele entrega o rolo do profeta Isaías, e ele abre no texto que diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para curar e libertar. Jesus veio libertar os oprimidos. Jesus veio libertar aqueles que estavam nas garras do diabo. Não só na possessão, mas na opressão. Porque existem duas finalidades. Primeiro, o diabo oprime, depois ele se apodera. Cristo está dizendo: eu vim para libertá-los da possessão demoníaca e da opressão demoníaca. Só que o que me deixa mais perplexo nesse quarto milagre, que eu quero ser muito rápido, já estou terminando, é que tem um demônio num ambiente que não deveria ter. Às vezes nós estamos procurando demônios aonde não tem, e nos lugares aonde menos imaginamos está cheio. A sinagoga judaica foi instituída dentro do exílio babilônico, a qual o povo ficou 70 anos, perdendo o direito, o povo, de cultuar no templo que ficava em Jerusalém. As sinagogas judaicas foram estabelecidas nesse tempo babilônico. Textos judaicos como o Midrash e Talmud vão estabelecer como eram essas reuniões em suas sinagogas ou sinagogas. É engraçado que dentro desse período exílio babilônico, o povo foi proibido de usar o talit. Talit era literalmente algo cerimonial que era utilizado para as orações judaicas. Sendo assim, o povo sendo proibido, cortou o pedaço do talit e colocava sobre a cabeça na Babilônia. Daí que se estabelece o quepá. O quepá vem de comunicação judaica ortodoxa, dizendo: o eterno está acima de todas as coisas. Mesmo o povo voltando depois de 70 anos, a terra que mana leite e mel, depois de uma paralisação da reconstrução do templo de 16 anos, voltando à reconstrução, estimulado pelo profeta Ageu, quando disse: pegai madeira, reconstruir o templo, o povo ainda continuou com a prática das sinagogas. As sinagogas encurtavam, porque antes o único ambiente de adoração era o grande templo, ou o templo de Jerusalém. Só que as sinagogas davam reuniões no Shabbat Shalom. Exemplo aqui do texto: o local onde tinha mais sinagogas no tempo de Cristo era em Cafarnaum. Cafarnaum se tornou capital do ministério de Cristo, onde ele mesmo residiu. E haviam diversas sinagogas ali. Só que o texto diz que Jesus foi logo no sábado. Olha o texto e olha o detalhe: e foi logo no sábado. A sinagoga não era um ambiente que os indivíduos iam só aos sábados. Eles tinham uma prática de ir qualquer dia, para se reunir, para estudar o Taná. Enquanto nós, cristãos, dentro da linha canônica, chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, o judeu não acredita no Novo Testamento. Ele acredita no que nós chamamos Antigo Testamento como o Taná, dividido em 3 partes: Torá, que é a lei, o Pentateuco; Nevim, que são os profetas; e Ketuvim, os escritos, que dão todos os textos veterotestamentários. Lá também faziam os cerimoniais, o que nós chamamos dentro do Midrash de os rituais. Então era acostumado o indivíduo pegar fragmentos do Vaikra. Grite bem alto: Vaikra. Vaikra era levítico e era um dos textos mais utilizados. Outro texto muito utilizado dentro das sinagogas eram os Devarims. Grite bem alto: Devarim. Mais alto: Devarim.
Devarim é palavras, que vem de Deuteronômio. Então era normal dentro da sinagoga se falar de coisas religiosas, de coisas transcendentes. Se tem um lugar que a gente não pode imaginar que tem demônio, é nesse lugar. Lá vai Jesus. Num lugar que não pode ter demônio, de repente, quem é que está lá? Demônio. Eu queria ser muito rápido hoje. Mas muito rápido e claro. Jesus está dizendo: eu não vou começar a obra na praça. Eu não vou começar a obra nos bares na Palestina. Eu não vou começar a obra nos prostíbulos na Palestina. Eu vou começar a limpar e a libertação dentro dos ambientes religiosos. Escute, porque eu tomo essa palavra de cunho profético e digo: Deus mandará um tempo de limpeza sobre os altares do Brasil. Deus limpará os altares do Brasil. Isso aqui não é palco. Isso aqui é altar. E altar não é ambiente de demônios nem de imundícia. É ambiente de santidade. 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 Estamos vivendo uma aberração bíblica, um analfabetismo bíblico, aonde se fala de tudo aqui em cima, só não se denuncia pecado, porque parece que falar de pecado machuca alguém. Algumas pessoas: como é que eu vou machucar quem já está ferido? Só que eu gosto da Bíblia, o Senhor que abre a ferida, mas também Ele que cura a ferida. É tempo de voltar. Grite bem alto: eu quero estar no altar, justificado. Dá uma olhadinha pelo menos para a atriz assim: você precisa estar no altar justificado. No altar justificado. O tal da Bíblia nova é o sangue de Jesus Cristo. Aqui, Adson. Zacarias capítulo 3. Põe na tela. Igual o da Atena. Meu sonho era ser o da Atena. E aí, Jaqueline? Vê logo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás. Olha, ele estava lá? Sim. Vai. Que estava à direita de Josué, para o acusar. Aonde Josué estava? Pergunta para mim: onde estava? No altar. Ninguém fala nada. Continua a leitura. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Olha! 3. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. Nós estamos vivendo um momento de comichões nos ouvidos. Estamos vivendo um tempo de altares com sumos sacerdotes, mas com a roupa suja e achando isso legal. Só que Satanás está do lado dizendo: só que se essa noite eu e você nos colocarmos na presença do Senhor, Ele pode mudar essa história. A irmã ali deu um glória com a camisa do São Paulo. Nunca mais você venha nesse ambiente a camisa do Palmeiras, viu? Em nome de Jesus. Ei, Deus vai mudar as nossas vestes. Vai, verso 4, vai. Vai! O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele. Não, lê gostoso, igual pregador, vai. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: o quê? Tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse:
Eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Será que só eu dei glória a Deus? Vou falar de novo, o Senhor está dizendo: eu não vim para matar Josué, eu vim para tirar a roupa de vergonha e colocar uma roupa nova. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem veste nova para aquele que entende o que é bondade e misericórdia. Olha o capítulo de número 1, verso 21 de Marcos, diz: e entrando em Cafarnaum, logo no sábado, Jesus foi ensinar. Grite bem alto: ensinar. Olha para cá, Jesus está pregando ou ensinando? É a mesma coisa? De novo, Jesus está pregando ou ensinando? É a mesma coisa? Outro dia eu explico a diferença dos dois. Antes de eu explicar, você pode me responder? O que você gosta mais de ouvir? Sem mentir. O que sua alma gosta mais de ouvir? Um ensinamento ou uma pregação? Com certeza pregação. Pregação. Por mais que todas as terças-feiras nós estejamos aqui reunidos para ouvir um ensinamento, só que a gente gosta de uma boa pregação. Aquela pregação dizendo: você que está desanimado, Deus vai agir. Está na Bíblia. A porta vai se abrir, Deus é contigo, vai nessa tua. É pregação, é a pregação evangelística, a pregação profética. Ensinamento não é assim. Para que você possa entender de forma lúdica, olha esse prédio. Esse galpão principal tem 2.900 metros quadrados. Está vendo essas paredes? Isso aqui é a pregação. O que você consegue ver. O que é um ensinamento? São as sapatas. São as colunas. É o vigamento. O evangelho não começa com pregação. O evangelho começa com ensinamento. Quando você gosta só de pregação, você coloca paredes, mas qualquer coisa cai. Sabe quando você não tem problema, pregação, torno a repetir, o ensinamento e a pregação caminham? De novo, caminham? Só que o processo não é colocar parede e depois colocar sapata. É sapata, viga, estaca, depois parede. Por que a gente vê um monte de crente que a vida cristã dele dura prazo de validade? Tem prazo de validade. Porque ele vive para lá e para cá atrás de pregação, de revelação, de movimento. Aí quando ele tem uma decepção, quando sopra um ventinho, acabou. Agora tem gente que pode soprar rio, vento, tempestade, a casa não cai, porque está edificada na rocha. Levanta as suas mãos que eu vou liberar esse texto. Mateus 7:24. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, compara um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou rio, vento e tempestade, a casa não caiu, porque tinha ensinamento. Eu gosto da expressão de Maepirma. Maepirma diz: ensinamento é desconstruir o humanismo. Quando você senta para ser ensinado, você precisa estar pronto a desconstruções. O meu povo perece por falta de quê? De pregação? De quê? Ensinamento. O que é ensinamento? Ensinamento é o raio-x do corpo humano. Tomografia vai mostrar o que você não quer ver. Ensinamento mexe na ferida, e a gente não gosta de ser mexido nessas feridas. Ensinamento não dá arrepio, na vontade de chorar. Você não sai de um culto de ensinamento dizendo: ai, como eu chorei. Não, no ensinamento, o ensinamento não mexe com o coração, mexe com
Ensinamento faz você pensar. Por isso que o culto não é emocional, é racional. Dá um toquinho, pelo menos em 3, diga para ele assim: ensinados por Deus. Glória a Deus. Vamos lá, só para ver se você entendeu mesmo. Jesus está no Shabbat Shalom, numa sinagoga, ambiente religioso, pregando ou ensinando? Porque se ele estivesse pregando, é aquela pregação evangelística. Queridos, olha a palavra, babá. Evangelística, tem um peso. Poderia dizer bem assim: rapaz, enquanto eu pregava, liberava uma palavra, recebi de Deus autoridade e um demônio se manifestou. Não, Jesus está ensinando. Queridos, meus nobres, ele está falando mansamente. E enquanto ele está ensinando, a espada está entrando. Só que quando ele está ensinando, tem um grito. Alguém dá um grito. Jesus não disse: eu te vi. Se manifesta, vem até a frente, se ajoelha, põe a mão para trás, rosna, pula, joga para o lado. Não, está ensinando. Ensinando. Está falando. Enquanto ele está falando, olha o capítulo de número 1, verso de número 22. E maravilhava-se da sua doutrina, porque ensinava como alguém que tendo o quê? Então o problema não é ensinar, é ensinar com autoridade. E a autoridade não é o tanto de livro que você lê, é o tanto de tempo que você gasta com Deus do texto. A autoridade só é conquistada em uma vida de oração e jejum. De novo, a autoridade só é conquistada em uma vida de oração e jejum. Então você pode conhecer muito bem o texto, pode ter uma boa crítica textual, uma boa hermenêutica, só que o texto está dizendo: Jesus não só ensinava com autoridade. Que essa noite Deus nos dê autoridade. Autoridade quando nós estivermos com os nossos filhos para ensinar, e os nossos filhos digam: minha mãe não só fala, mas tem autoridade para falar. Que Deus nos dê autoridade em os ambientes de trabalho, que quando você abrir a boca, os seus colegas, não importa o segmento dele, digam assim: peraí, ele não só fala de Deus, ele tem autoridade para falar de Deus. Grite bem alto: autoridade. Maravilhavam-se da sua doutrina. Grite bem alto: doutrina. Olha o verso de número 23. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído do espírito imundo e fez o quê? Gritou. Jesus não invocou, Jesus ensinou e o demônio gritou. Porque o ambiente onde tem ensinamento, demônios não resistem. De novo, outro dia, o irmão disse assim: mas lá na igreja do Senhor, o senhor não crê em libertação de demônios? Eu disse: creio. É porque eu nunca vi ninguém assim. Eu disse: como assim? Eu sabia que ele estava perguntando. Eu nunca vi ninguém assim, nenhum demônio assim, aquele forfé. Eu disse: é porque lá na igreja é igual quando Jesus, todo mundo sentado, o ensino ia rolando, as pessoas eram libertas e o nome do Senhor era glorificado. João capítulo 15, verso 3, assim: vós estás limpo? Vós está limpo? Que eu vos tenho falado. Aonde fala-se a palavra, se expõe a palavra, tem limpeza. Por que o diabo não quer que alguém escute a palavra? Porque ele sabe que quanto mais palavra você ouvir, mais limpo você vai se tornar. Então não tem outro método. Rapaz, eu quero viver santidade. João 17, 17. Santifica-te na verdade. A tua palavra é a verdade. Acabou. Palavra. Só que eles ficaram maravilhados com a doutrina de quem? Dá para escrever isso? É culto de ensinamento e nós temos o hábito aqui. 4 tipos de doutrinas. Escreva aí: 4 tipos de doutrinas. 4 tipos de doutrinas. Primeira doutrina é a doutrina dos homens. Grite bem alto: doutrina dos homens. Doutrina dos homens. Posso dar um exemplo? O que é a doutrina dos homens? A doutrina dos homens é uma doutrina temporal. Grite bem alto: temporal. Ó, meu avô dizia que eu tinha que dormir de calça social
e camisa. Porque se um anjo descesse, aleluia, com um milagre para entregar, ele voltaria no meio do caminho. Quando a Alba me conheceu, eu ainda usava havaianas, calça social. Entrava na piscina de calça social e camisa. Eu sei o que é doutrina. Sei muito bem o que é doutrina dos homens. Eu sei o que é doutrina dos homens. Eu não sou essa geração Nutella que já chegou com tudo pronto hoje, não. Eu sou de uma época que aquele instrumento ali, ó, toca aí, era proibido. Deixa de contar, dá para imaginar culto sem bateria? Você não tem noção o que é culto sem bateria. Com bumbo? Não tinha bumbo. Se a bateria não podia, que era instrumento do diabo, imagina aquele instrumento que está na mão do Álvaro, é o próprio diabo, guitarra. Na década de 80, o rock and roll estava associado com demônio. Então na igreja não podia nem guitarra e nem bateria. Eu sou da época que tinha liderança para retroprojetor na igreja. Líder do retroprojetor da transparência. Você pegou essa época? Você não tem noção. Pegaram essa época? O pastor, quando vinha um tribulado, dizia assim: eu vou colocar você como líder do retroprojetor. Quantas pessoas você vai liderar? Ninguém, só as transparências. Para você dar um tempo na minha cabeça, Satanás. Não tem noção. Doutrina dos homens são coisas que antes eram pecado e agora não é mais. Por exemplo, na época dos meus avós, os pastores diziam que sexo era só com lençol e um buraco. Meu Jesus, ainda bem que foi na época dele. Na época dos meus avós não podia televisão. Televisão era do cão. Que Tupi, mano, na época preto e branco. Que demônio tinha na Tupi? Se meu avô tivesse vivo hoje, então hoje ele assiste Big Brother colorido, ele dizia: é legião. Fazenda, meu Deus do céu. Meu Deus, também falei. Agora, para acabar com tudo, doutrina dos homens, eu nasci em Barreiros, Pernambuco. Barreiros, minha cidade onde eu nasci, é um lugar muito ruim. Mas pensa num lugar ruim. 10 quilômetros de Barreiro, tem a praia, 10 quilômetros mesmo, São José da Coroa Grande. 22 quilômetros, Maragogi. 27 quilômetros, Praia dos Carneiros. 19 quilômetros, Praia das Porto de Galinhas. É um lugar prova. Pensa um lugar prova onde eu nasci. Só que eu preciso te dizer que vovô dizia que ir para a praia era coisa do Satanás. Pera, irmão. Até um dia que eu li Lucas capítulo 5. Lucas 5 diz assim: e foi, pois, Jesus à praia de Genezaré. Eu disse, cara, se Jesus foi para a praia em Genezaré, eu não vou. Você está de brincadeira que eu vou perder essa daqui, irmão? Oxê. Calça e camisa, na doutrina. Mas que eu fui. Porque não pode assim esculachar tanto, né? Tem que ir no comedido. Pastor, mas esse negócio, doutrina dos homens. A gente não podia jogar a bola. Homem não podia usar calça. Mulher, short. Mulher não podia usar calça. Eu me lembro, quem aqui crente antigo sabe o que eu estou falando, que as igrejas faziam uma carta para que a moça levasse na coordenadoria para receber a liberação de confeccionar uma saia do uniforme. Quem pegou essa época? Estou mentindo? Não era assim ou não? Então quando a moça crente chegava na escola, todo mundo já dizia: ih, crente. Que era a única que tinha saia, porque o uniforme da escola não tinha saia. Só que os antigos diziam: se Deus enviar uma vitória para você e você estiver desprovido, sem roupa, o anjo volta. Aí um dia eu também li a Bíblia. Eu disse: espera aí, como é que pode, cara?
Aí estava lendo Atos capítulo de número 12. Atos 12 diz bem assim: então prenderam Pedro, colocaram ele dentro da cadeia, cercado de 16 soldados. Aí o texto diz: e a igreja orava por ele. Aí o texto, olha o texto: e o Senhor enviou um anjo. Aí olha o texto: e o anjo apareceu na cela e disse: Pedro, põe a roupa. O anjo põe a roupa, põe a sandália, põe a capa. Imagina ele colocando a roupa, a capa, a sandália. Tá pronto? Vem. O que é que Deus estava dizendo? A doutrina que você aprendeu é dos homens. Passou. Quando eu quero abençoar, eu passo por tudo. Em cima disso, meu nome é glorificado. A praia não é do diabo, a praia é de Jesus. A televisão não é do diabo, a televisão é de Jesus. Tudo que entregaram para o diabo, a igreja vai resgatar. O céu é tomada a força. Glória. Olha, quem olha assim pensa que eu sou velho, antigo, né? Mas eu já vi uns moídos. Moído de culto, de medir o comprimento da saia. Pastor, o senhor tem alguma... Não, eu não tenho contra nada. Longe de mim ser contra alguma coisa. Ultimamente estou sendo contra nada. Só que eu fico com a Bíblia. Doutrina de homens, o que é pecado ontem já não é pecado mais hoje. Doutrina de homens tem prazo de validade. Doutrina de Deus é eterna. Enquanto tem gente que se preocupa com a roupa, a língua é desse tamanho, ó. Evangelho não é se vestir como crente, é se comportar como crente. Agora pegou. Abre comigo aí, por favor. Marcos 7, 6 a 9. Vamos, Jaqueline. Agora você vai ler bastante, Jaqueline. Vai, Jaqueline. Marcos 7, de 6 a 9, vai. Jesus respondeu. Respondeu o quê? Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. É Marcos, está ali Atos. Meu Deus. Meu Jesus. Mas eu estou lendo certo. E você está lendo certo, mas ali dormiu. Vai. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Doutrinas que são preceitos o quê? Jesus está dizendo bem assim: você me adora com os seus lábios, mas seu coração está distante. Porque a doutrina dos homens só muda por fora, mas não muda por dentro. Colossenses, doutrina dos homens, capítulo 2, verso 22 a 23. Também isso não dá direito de você se vestir igual piricrente. 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 Foi mais forte do que eu. Lê isso aí, vai. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Lê de novo. O que é doutrina dos homens, ela é passageira. Lê de novo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Tem aparência do quê? Vai. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratam austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Ai, ai. Nenhum glória? Nenhum aleluiazinho para Jesus aí? Jesus entrou na sinagoga e não está falando de doutrina dos homens, porque a doutrina que os escribas ensinavam era doutrina de homens. Jesus não está ensinando doutrina de homens. Segunda doutrina, doutrina dos hereges. Doutrina dos hereges é igual o pé de chuchu. Pé de chuchu. Dá em tudo que é lugar. Heresia é uma miséria, cara. Segunda doutrina, doutrina dos hereges.
Abre comigo, por favor, Tito 3:10. Tito 3:10. Titinho. Tito 3:10. Lê aí. Evite a pessoa que provoca divisões, Heresias. depois de admoestá-la uma ou duas vezes. A pergunta é, aonde começam as heresias? Muitas delas começam em casa. No mesmo livro de Tito, capítulo 1, verso 9. 1:9. Até o 11, lê, Jaque. Ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina. De acordo com a? Doutrina. Que doutrina? Dos homens? Dos hereges? De Deus. Vai. Para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Meu Deus. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Circuncisão era doutrina de Deus? Doutrina de quem? Homens. Segundo a lei mosaica, o indivíduo que não fosse circuncidado não era colocado dentro do rol dos separados. Só que Jesus está dizendo, você não precisa mais de circuncisão na carne. A circuncisão é na alma e no espírito, no coração. Vai. Falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Tem um monte de profeta que só faz campanha na casa de rico. Outro dia eu falo disso. Grite bem alto, doutrina dos hereges. Ele vai fazer campanha nas empresas, na casa dos outros, tudo por causa de dinheiro. Ele cobra consulta para ir lá. Ele cobra visita para ir lá. O azeite que ele leva é de Israel. Eles têm que dar uma oferta de R$1.000. E aí tem um monte de gente que crê nessa crendice. Sai da doutrina dos hereges, vem para a doutrina de Deus, rapaz. Você não precisa de azeite, nem saco de sal. Você não precisa de talite, nem de chofar. Você precisa do sangue de Jesus e a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Vamos falar, tem uma hora que você der glória a Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Grite bem alto, doutrina dos hereges. Olha lá, abre comigo Apocalipse capítulo 2. Quero ver agora a doutrina dos hereges. 2, verso 6, põe o 6. 6. Vai. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Lê agora o verso de número 16. 16 não, 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que era a doutrina dos nicolaítas? A doutrina dos hereges. Não era a doutrina dos homens, era a doutrina dos hereges. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas era um grupo que saiu diante de Nicolau. Quem era Nicolau? Se você abrir Atos capítulo 6, um dos 7 diáconos que foi levantado, o nome dele era Nicolau. E Nicolau se rebelou contra a doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo, da regeneração, da justificação. E Nicolau se intitulou apóstolo e começou as suas aberrações. Jesus está dizendo, tem doutrina de Nicolaíta aí, gente que diz que é uma coisa, mas não é. Mas eu vim para denunciar, é o que Cristo está dizendo. Tem gente que auto se intitula apóstolo, bispo, pastor. Outro dia o cara foi no monte, subiu como membro, desceu como apóstolo. Eu disse, cara, me dá esse endereço que eu preciso ir lá, porque de repente quando eu descer, já desço semideus, a quarta pessoa da Trindade. Dá uma olhadinha pelo menos para três, isso é um brincalhão mesmo, hein, cara? Primeira doutrina, qual é a doutrina? Qual é a segunda doutrina? E a terceira doutrina é a doutrina de demônios, do Dema. Grite bem a doutrina de demônios. Rapaz, até os demônios têm ensinamento. Porque doutrina é a palavra grega para didaquê, ensinamento. Até os demônios têm ensinamento. Grite bem alto, tem ensinamento. Abre comigo 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. O que é a doutrina de demônios? Tornar o santo em profano e profano em santo. Você já percebeu que às vezes, o que é a doutrina de demônio? Toda pessoa que defende a doutrina de Deus, o indivíduo que defende a doutrina de demônio diz assim, é muito radicalismo isso. Não precisa. Pode ter uma esposa e um amante. Não precisa todo esse radicalismo. Não precisa roubar muito. Roubando pouco está de boa.
Nós vamos invertendo os valores. Quantos estão comigo? Digam amém. Doutrina de demônios é quando nós perdemos a moral na vida. Leia, Jaque. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Grite bem alto. Doutrina do Dema. Vou dar um exemplo prático que é a doutrina de demônio. É tornar o santo e profano, profano, hein? É tornar o santo. Isso aqui é santo. Não, da doutrina de demônio, isso aqui é profano, não tem nada a ver. O que é doutrina de demônio é pegar o profano e dizer assim: não, isso aqui é santidade. É algumas práticas de algumas igrejas que na época do mês de junho e julho, ele diz bem assim: vamos fazer um crentão, vamos colocar um boi, um touro mecânico na igreja. Tem crentão aí, São João, como é o nome de São João? Meu Deus! São João sem João e com Jesus. Sem João com Cristo. Você fazia isso, viu? Seu carudo. Festa das nações. Se fosse festa das nações, ok. O grande problema é que nós estamos tornando o que é profano em santo. Ei, o cristão protestante não comemora a festa junina. Isso é uma festa pagã. Zé da quermesse. E tem uns crentes, eles são pior ainda. Eles dizem assim, aí você diz: irmão, isso não pode, isso, biblicamente você está sendo conivente ao paganismo, à idolatria. Aí ele diz: tem nada a ver, pastor. Aí eu faço a pergunta: e o Halloween? Não, o Halloween é demônio. Mas peraí, não consigo te entender. Esse é o grande problema. Você veste o seu filho de bruxo e bruxa e depois quer que ele venha aqui profetizar no altar, se você ensina que é mais fácil ser um bruxo, uma bruxa, do que ser profeta. Feliz Natal. 1 Coríntios capítulo 10, doutrina de demônios, verso 23 a 33. Sabe, o que sobra num islamismo, num muçulmano, falta num cristão. O que falta em nós sobra neles. Eles defendem o Alcorão e seus hábitos de forma ferrenha. Nós queremos viver uma meia boca. Olha só o texto, vai, que é Messi na Bíblia aí. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Não pergunta a origem. Chega lá, compra o arroz, quem fez, quem fabricou, qual é a fábrica. Porque ele está dizendo: se você souber, você não compra. Vai. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pronto, a resposta, vai. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum. Não pergunta! Por motivo de consciência. Pergunta nada. De onde foi essa carne? Essa galinha? Pipoca? Foi da onde? Pergunta. Se perguntar, é isso que ele está falando, pessoal. Continua a leitura. Porém, se alguém disser a vocês: isto é coisa sacrificada a ídolo. Pronto. Ó, essa bala é de Cosme. Se te derem a bala e não falar nada, manda bala. Olha o trocadilho. Essa foi boa, hein? Quer uma bala aí? Não pergunta de onde foi essa bala. É o texto está dizendo. Mas se disser: olha, é de Cosme. Se falar que é de Cosme, isso eu não quero. Respeito sua crença religiosa, mas não faço parte dessa prática, não. Vai. Não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Vai. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro.
Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo, vai! Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Para que sejam o quê? Salvos. Então grite bem alto: doutrina dos homens, doutrina dos hereges, doutrina de demônios. E qual é a quarta doutrina? A de Deus. E é essa doutrina que está expulsando um demônio na sinagoga. Então é possível você estar em ambientes que tem doutrina de homens, doutrina dos hereges, doutrina de demônios, e por isso que lá não acontece nada. Mas todo ambiente onde tem a doutrina de Deus, pode ser numa igreja grande, numa igreja pequena, pode ter poltrona estofada, pode ter ar-condicionado, pode ser preta, pode ser branca. O importante não é a cor da igreja, é se a doutrina é de Deus. Se quem fala é Deus, estou liberando a palavra. Se que abre é a palavra de Deus. Nós vamos repreender essa noite com mão levantada, que Deus está tirando das denominações doutrina dos hereges, doutrina de homens, doutrina de demônios, para um tempo que a doutrina de Deus vai se manifestar. Grite bem alto: doutrina de Deus. Abre comigo o texto de João, capítulo 7, verso 16. E eu estou caminhando, me dê mais 5 minutos e eu termino. 7,16. Doutrina, 4 tipos de doutrinas. Leia, querido. Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Posso contar um segredo para vocês ou não? Tem coisa que eu tenho vontade de falar. Tem coisa que eu queria ensinar. Olha com sinceridade. Só que olha o texto. Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Eu não falo de mim, eu falo sobre ele. Eu não falo sobre mim, eu falo sobre ele. Tito 2,10, vamos lá. O que é doutrina de Deus? Está aí, Tito 2,10. Leia, Jaqueline. Nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Grite bem alto: doutrina de Deus. Você sabe por que as pessoas gostam de ouvir doutrina dos homens, gostam de ouvir doutrina dos hereges, gostam de ouvir doutrina de demônio e tem dificuldade de ouvir a doutrina de Deus? Porque tem dificuldade de ouvir a verdade. A verdade. Abre comigo 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4:3. Segunda Timóteo 4:3. Leia, querido. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão o quê? Outro dia uma irmã veio aqui no culto e disse bem assim: o culto é da hora, é legal, a igreja é estilosa, mas não gostei muito da pregação do pastor. Mas por quê? Porque ele lê muita Bíblia. Pessoal, você quer que eu fale o quê? Um coach gospel? 5 coisas para você prosperar? Não, prosperidade não é ter, prosperidade é ser. Porque tem gente que tem muito, mas não é nada. O reino não está preocupado com o que você tem. Você pode estar com a Lamborghini no estacionamento. Se Jesus voltar hoje, o teu carro fica. Porque Jesus não vai arrebatar o que você tem, mas o que você é. O céu não está nem aí com o dinheiro que você tem na conta. O céu vai vir buscar alguém lavado e remido pelo sangue.
Levante as suas mãos para o alto. Mais alto que você põe. Abra a boca, diga glória. Só quem é salvo pelo sangue de Jesus. Quantas doutrinas? Quantas? Qual é a primeira? Segunda. Primeira. Segunda. Terceira. Primeira. E a quarta. Olha, de Deus chega, sai. De Deus. Nós estamos debaixo da doutrina de Deus. E por que nós não queremos a doutrina de Deus? Nós não, porque nós queremos. Por que algumas pessoas resistem à doutrina de Deus? Porque não suportam a... Agora a pergunta é, qual é o motivo das falsas doutrinas? Abre comigo 1 Timóteo capítulo 6. Eu tenho mais 3 textos e termino. 1 Timóteo capítulo 6. Por que existem tantas falsas doutrinas? Outro dia eu vi um cara fazendo o povo grudar a mão. Ele disse, eu vou orar. Você que tem uma marra estranha na sua vida, sua mão vai grudar. Ele fez, dai! Aí ele disse, quem é que grudou a mão? Vem à frente. Aí lá vai eles. Ele disse, meu Deus. Jesus. Só existe prosperidade para doutrinas falsas porque nós damos crédito. Crédito. Leia, Jaqueline. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada. Não é eu que estou falando. Vai. Mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. E é mesmo, vai. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Tá, tem que pôr no Instagram esse versículo. Eu vou colocar um melhor agora. 1 Timóteo, capítulo 1. Esse é o penúltimo texto que eu dou. Verso 9 a 11. Capítulo 1, verso 9 a 11. Leia, Jaque. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Esse é do Instagram. Não, eu vou dar outro texto para o Instagram. Romano 16. Verso 17. Esse é para o Instagram. Bom. Pastor, e o demônio? Oxê, o demônio saiu da sinagoga quando Jesus estava fazendo o quê? Qual dos ensinamentos? De homens? De hereges? De demônios? Qual? Esse quarto milagre dessa série, Jesus está dizendo, quanto mais ensinamento de Deus tiver, menos demônio tem na sua casa. Eu vou dizer uma coisa, quando a coisa estiver tribulada na tua casa, vai lá no canal da Imaf Music, põe na TV, adianta a Imaf Music cantando e coloca lá a pregação de 1 hora, e você vai ver o que vai acontecer na tua casa. A palavra vai entrando e não tem principado, não tem potestade, não tem obra da maldade que fique, porque a palavra é a verdade.
Lê aí, Jaqueline, esse versículozinho. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Ah, é? Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Deus Padre. Crente, Deus Padre. Irmão, não é fácil ser crente, não. Por isso que é melhor ficar na heresia, porque não tem problema, dá para dar uma. É melhor ficar nos espíritos malignos, na teologia ou na doutrina dos homens. Esse negócio de doutrina de Deus dá trabalho ser crente, mas é a única que leva para o céu. Fique em pé. Há um texto na segunda epístola de João que diz bem assim: aquele que não traz a doutrina de Cristo não tem nem o pai e nem o filho. Os tais nem saudai. O evangelho não está preocupado com a deformidade que eu tenho, porque quando eu assumo, eu aceito ser transformado. O evangelho está contra a hipocrisia de alguém que diz: Deus me ama. Mas se eu não aceito viver a doutrina de Cristo, Ele me ama, sou eu que não o amo. Porque se submeter à doutrina de Cristo é aceitar: eu quero ser íntimo dEle, eu quero estar perto dEle. Quantos entenderam essa palavra? Olha o texto que eu li com vocês. O demônio começou a gritar e Jesus disse: os demônios vão calar a boca a partir de hoje. Nos ambientes da sua casa e da sua vida, os demônios vão calar a boca, porque Jesus está ensinando. Aí o texto diz: e disse Jesus, sai dele. Aí o texto diz: e logo saiu. Logo, foi naquela hora. E todos ficaram maravilhados, porque ele não ensinava como os escribas, mas ensinava como tendo autoridade. Autoridade não é grito. Autoridade não é pegar na cápsula do microfone igual rapper e ficar eu sou. Não é autoridade, isso é loucura. Isso é loucura. A autoridade é alguém como Cristo, que não está pregando, ele está, e o diabo está gritando: eu sei quem você é, 2 pontos. Eu sei quem você é, 2 pontos. Todo mundo na sinagoga diz: agora vai revelar o podre dele, agora vai dizer o que ele faz por detrás. Aí o diabo abriu a boca, o demônio abriu a boca e disse assim: és o santo de Deus. Santo. Que Deus nos guarde da doutrina dos homens, da doutrina dos hereges, da doutrina de demônios, para que nós possamos estar com os nossos olhos prontos à doutrina de Deus. Valeu a pena estar nessa terça-feira ou não? Você que está em casa, meu beijo. A você que vai assistir depois, mergulha com força na doutrina de Deus. Sai das águas profundas da heresia. Saia das águas profundas da doutrina humana. Saia das águas profundas da heresia e venha para as águas profundas de Deus. Pai, eu despeço o seu povo debaixo da tua bênção. Digo como diz o texto de Devarim, Deuteronômio 32, verso 1 e 2. Põe na tela. Eu libero esse povo com esse texto. Devarim, Deuteronômio 32, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Inclina os ouvidos aos céus
e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Verso 2: goteja, 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 goteja a minha doutrina como chuva, destila minhas palavras como orvalho, e como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a relva. O Senhor está dizendo: o tempo de seca acabou, a doutrina chegou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém?